Amém. Glória a Deus. Amém. A paz é uma promessa. Amém? Glória a Deus por isso. Quem aqui tem paz? Amém? Então, se você tem paz, aonde você chega, a paz ela se manifesta. Amém? Porque ela está no nosso coração. Quero compartilhar uma palavra sobre algo que se refere à nossa identidade, não é? O que a Bíblia diz que nós somos. Então, abre a tua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém? A luz precisa brilhar em nós para que as pessoas vejam. Olha que coisa linda. O Senhor está dizendo de uma identidade. Eu sou sal e luz. Amém? Nós somos sal e luz. O sal tem uma função e a luz também, não é? Eu estava conversando com o pastor, né, compartilhando um pouquinho da palavra, dizendo que isso para os nossos dias hoje, às vezes não tem tanta relevância, pensar no sal, não é? E pensar na luz, porque o sal, ele tem duas funções importantes. A propriedade do sal, ele faz com que um alimento é conservado, não é? Então vamos pensar lá quando Jesus ministrou essa palavra, né? Foi lá nas bem-aventuranças, quando ele está lá no monte. Nós tivemos o privilégio de conhecer esse lugar muito especial, onde Jesus ministrou as bem-aventuranças. E um pouquinho antes, né, que é o Sermão da Montanha, no capítulo 4, ali no finalzinho, diz assim: grandes multidões o seguiam. Queridos, grandes multidões seguiam Jesus. Não é? As pessoas eram atraídas por Jesus, as pessoas iam atrás. E quando nós temos o sal, quando nós temos a luz, quando isso de fato é a nossa identidade, nós vamos atrair as pessoas. Amém? Porque aquilo que estava em Jesus, a Bíblia diz que Ele liberou sobre nós. Ele liberou, amém? Ele liberou poder sobre nós. Foi profetizado aqui, né, do livro de Zacarias, que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então o Espírito de Deus está sobre nós. A Bíblia diz isso, que Jesus, antes dele se despedir dos discípulos, o que ele diz para eles? Permaneça em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder. E é esse poder que permite com que as pessoas olhem para nós e sejam atraídas. Elas não são atraídas por algo físico em nós, por uma aparência, não, mas é pelo poder que habita em nós. O Espírito Santo, amém? Essa luz que brilha em nós, algo diferente, que é o que precisa acontecer. Então, quando Jesus fala sobre isso, lá naquela época, o sal ele tinha um valor muito expressivo, né? E às vezes hoje a gente não entende muito isso, porque nós temos um freezer na nossa casa, não é? Quando você compra lá um alimento, você logo congela esse alimento. Você não precisa colocar ele para ser conservado no sal, mas naquela época não havia, não é? E a luz, né? Hoje a gente acende ali uma tomadinha ali e a luz vem, mas não existia isso, não é? Nós trouxemos uma mini lamparina de lá, que nós ganhamos em Nazaré, né? Uma coisinha bem pequenininha, e era essa lampadinha que acendia, né? E aquilo trazia luz. Estava falando com o pastor que na época, quando as pessoas estavam andando ali no deserto, havia uma nuvem de fogo que clareava para que o povo avançasse. Então existe um significado muito importante, queridos, sobre ser luz e sobre ser sal. O sal ele traz sabor, não é? Ele conserva algo na nossa vida, na vida das pessoas, e a luz traz direção. A luz traz direção. E é essa luz que precisa brilhar na minha vida e na sua vida, que é Jesus. Amém? Vou falar mais sobre isso. Então,
nós temos que compreender, queridos, que quando sabemos o nosso chamado, a nossa missão, nós levamos uma vida com propósito e nos sentimos úteis, nós nos sentimos parte do reino de Deus. Por que muitas pessoas não se sentem parte do reino, da igreja? Não sinto parte, parece que não tem lugar para mim. Querida, alguma coisa está errada aqui dentro. Porque quando nós entendemos a nossa missão, nosso chamado de sermos sal da terra e luz do mundo, você vai encontrar lugar no reino, amém? Você vai encontrar o teu espaço. Então isso é muito importante, e é uma identidade que o Senhor nos dá. Então nós temos uma missão de trazer sabor na vida das pessoas. E o versículo 13, diz assim: mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Gente, não tem como restaurar sabor de sal. Então, deixa eu dizer algo para você. Não perca o sabor. Amém? Você precisa ter sabor na tua vida. Amém, queridos? Não perde, não deixa perder o sabor. Essa palavra, quando você vai estudar, essa palavra sabor no original, ela tem um significado bem importante. Ela significa tolo. Então diz assim: sem sabor, não é? A pessoa se torna tola. Ela se torna tola. Esse é o significado da palavra sabor no grego, quando você vai estudar o original dessa palavra. É isso que ela significa. Então, se o sal, quando perde o sabor, ele se torna tolo, quando o sal tem sabor, a pessoa se torna sábia. Amém? Nós temos que ser homens e mulheres cheios de sabedoria. Amém? Cheios de sabedoria. Então, se o sal sem sabor é tolo, o sal com sabor significa agir com sabedoria. Viver na sabedoria de Deus, nós vamos acrescentar sabor por onde nós passarmos. Então, à medida que nós aprendemos a reinar em vida, a nos focar em contentamento, buscando a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, querido, nós vamos acrescentar sabor em tudo que nós tocarmos. Nós vamos acrescentar sabor nas vidas, nas famílias, amém? Esse é o nosso chamado. Essa sabedoria que vem do alto, ela precisa ser visível na nossa vida, nas nossas atitudes. O homem e uma mulher de Deus, essa sabedoria do alto que vem sobre nós, ela precisa ser demonstrada dessa forma. Quando você lê Provérbios 2, olha o valor que tem a sabedoria na palavra de Deus. Quando você vai estudar um pouquinho sobre a sabedoria, quem escreveu sabedoria? Quem que escreveu sabedoria? Foi Salomão, um dos homens mais sábios na palavra de Deus. A Bíblia diz isso, não é? Que não existiu homem mais sábio e nem vai existir homem mais sábio que Salomão. E olha como é descrita a sabedoria. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Amém? Quem dá sabedoria é o Senhor. E a Bíblia está dizendo aqui que eu devo procurar essa sabedoria. Querido, como eu procuro a prata, como eu procuro um tesouro escondido. Eu preciso gritar por essa sabedoria, porque é Deus que nos dá. Deus nos dá essa sabedoria. Quando eu entender o que é sabedoria, quando essa sabedoria começar a governar a minha vida, eu vou entender o que é temer a Deus. E temer a Deus, queridos, não é ter medo de Deus, mas temer a Deus é levar Deus a sério. É nós entendermos o que nós estamos fazendo da nossa vida e com a nossa vida. Amém? Isso é temer o Senhor. Então a sabedoria, ela se busca, ela se procura e ela se pede, não é? Em Tiago, lá no livro de Tiago 1:5, abre lá a tua Bíblia, no livro de Tiago. Para mim é uma das referências sobre sabedoria também, que mexe muito comigo. Tiago traz duas referências sobre sabedoria, traz no capítulo 1 e também no capítulo 3.
Mas no capítulo 1, no versículo 5, Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Quem precisa de sabedoria? Querido, nós precisamos pedir sabedoria todos os dias, amém? Em todo momento. É através da sabedoria de Deus que nós vamos governar nossa casa, que nós vamos governar nossa vida, as nossas emoções. Como nós precisamos da sabedoria. E Tiago 3, se você virar um pouquinho aí a página da tua Bíblia aí, ele fala sobre 2 tipos de sabedoria. Tiago 3, de 13 a 18, ele diz assim, versículo 13 e 18: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão de todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, e também pacífica, bondosa, amigável. Ela é cheia de misericórdia, e ela produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência, e é livre de fingimento. Olha que linda essa tradução, versículo 18 diz assim: pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Gente, olha que coisa linda. Quando nós entendemos, quando nós buscamos essa sabedoria, quando essa sabedoria do alto governa o nosso coração, nós vamos ser semeadores da paz. E aonde a paz, a bondade de Deus se manifesta. E eu quero falar um pouquinho sobre essa comparação, queridos. Se somos mulheres e homens cheios de misericórdia, nós vamos fazer a diferença onde nós passarmos. A sabedoria do alto nos torna pacificadores e misericordiosos. Qual é o tema desse ano? Um ato de amor. Nós às vezes ficamos esperando que alguém faça um ato de amor para nós. Mas Deus está esperando que eu e você se levante para fazer um ato de amor para aquela pessoa que está ao nosso lado. Amém? Então, um coração sábio, ele é cheio de misericórdia. A sabedoria do alto torna pacificadores e misericordiosos. Ao contrário da sabedoria terrena que nos torna amargos e egoístas, pagando mal por mal, promovendo sempre a confusão. Nós somos chamados para promover a paz. Fala para quem está do teu lado, você é chamado para promover a paz. Então nós somos chamados, querido, para promover a paz, primeiro na nossa casa. Como anda a sua casa? Primeiro na nossa casa. Nós somos chamados para promover a paz no corpo de Cristo, a paz no nosso trabalho, na nossa cidade e na nossa nação. Salmo 23:6, a palavra de Deus diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Quando nós promovemos paz, nós vamos colher a bondade de Deus. E essa bondade, ela vai nos seguir, né? Lembra, meninas, né? Quando eu já ministrei essa palavra para vocês, que a gente sempre coloca a bondade e a misericórdia aqui atrás. Por onde nós andamos, ela está nos seguindo. Se essa bondade, essa misericórdia está me seguindo, querida, ela precisa ser manifesta onde eu estou. Amém? A bondade de Deus precisa se manifestar através da nossa vida, porque ela está conosco. Não tem a ver comigo e com você, tem a ver com Jesus. Certamente ela nos seguirão. Bondade e misericórdia precisa fazer a diferença em nossas atitudes, pois é a bondade, não é? É a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelo trabalho em favor da paz. Amém? Bondade é a colheita. Se você semeia a paz, você vai colher bondade. Isso é lindo, queridos. Amém? O que você tem semeado? Paz ou confusão? Então a semente de confusão, ela traz medo,
ela traz insegurança, ela traz ira, ela traz solidão, ela traz tristeza, agressividade, gritaria. São uma das coisas, queridos, que a confusão traz dentro de um ambiente, porque a confusão faz parte do reino das trevas, e paz faz parte do reino de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão, mas Ele é um Deus de paz. Amém? Ele é um Deus de paz. Então a confusão, ela traz isso. Às vezes nós observamos, queridos, crianças apáticas, crianças tristes, crianças onde têm sido criadas, educadas num ambiente de medo, num ambiente de confusão. O que vai gerar isso na identidade de uma criança? Uma criança, não é, que caminha no medo, na tristeza, na apatia. Agora, um lugar onde tem paz, o que vai trazer no coração dessa criança, queridos? Alegria, amém? Uma identidade correta, uma criança livre para expressar aquilo que ela sente. Às vezes tem pais, né, que traz aquele, queridos, aquele comportamento opressor na vida do filho. Respeito não é medo, honra não é medo. Um filho que tem medo, queridos, ele só vai ser quieto quando você estiver presente. Mas um filho que tem respeito, ele vai se comportar em qualquer lugar. Eu sempre dou um exemplo. Às vezes uma pessoa chega para você e diz assim: meu filho não sabe comer com garfo e faca. Quando vai lá no restaurante, eu nem levo porque faz uma bagunça. Aí a pergunta que a gente faz: como que ele come na sua casa? Porque às vezes, querido, nós estamos preocupados com o comportamento e não com o coração e com a identidade dos nossos filhos. Um lar onde tem confusão, o sentimento que vai despertar e crescer no coração do teu filho é medo, é ansiedade. Hoje existem muitas crianças precisando de terapia por causa da ansiedade, por causa do medo, porque elas são criadas num ambiente de confusão, onde não há honra, onde não há amor, onde não há integridade, onde não há isso que Tiago está dizendo sobre essa sabedoria. O que a sabedoria do alto, queridos, o que ela promove na nossa casa? Ela promove a pureza, ela promove paz, ela promove bondade, ela promove o amor de Deus, ela promove misericórdia. É isso que ela promove. Por isso nós precisamos da sabedoria do Senhor para governar a nossa casa. A semente de paz, ela traz isso, ela traz bons frutos, ela traz generosidade, atos de amor. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Quando falamos com sabedoria, nós vamos transmitir graça aos que ouvem. Está lá em Efésios 4:29, que eu preciso falar aquilo que vai edificar a vida do meu irmão, aquilo que vai edificar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho. Essa é a diferença, amém? Que nós fazemos quando nós somos revestidos dessa sabedoria, quando nós temos essa identidade, compreendendo qual é o valor do sal. A Bíblia diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nós temos necessidades, amém? E quando nós falamos, queridos, nós podemos trazer bênção ou maldição, nós podemos construir ou destruir um valor no coração daquela pessoa que nós estamos falando algo. E eu sempre digo que a maior referência para nós é o ambiente da nossa casa, é onde nós vivemos, é o ambiente da nossa casa. Como anda o ambiente da tua casa? A Bíblia fala que nós somos o sal, amém? Além do impacto do sal, que traz sabor, que acrescenta algo na vida,
a Bíblia diz que nós também somos chamados luz do mundo. Então o versículo 16, vamos voltar lá para Mateus 5. No versículo 16, às vezes são traduções um pouco diferentes, tá? Mas olha que tremendo que é o versículo 16, diz assim: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louve o Pai de vocês que está no céu. Que a luz de vocês brilhe. Quem é essa luz? Quem é? É Jesus. Essa luz brilhando em nós, para que as pessoas vejam as boas obras. Para que as pessoas vejam, queridos, que há uma marca da bondade de Deus em nós. Que nós não somos aquele cristão que paga mal por mal. Que nós somos aquele cristão, queridos, né? Que é assim, ó, eu sou muito legal, mas não pisa no meu calo não. Quem já falou essa expressão, né? Quem já ouviu isso? Sou muito legal, mas não pisa no meu calo não. Querida, né, qual que foi o maior exemplo que Jesus deu para nós? Não é? Bateu num lado, dá o outro. Ah, mas ele foi Jesus, não é? Ele foi Jesus. Mas a Bíblia diz, queridos, lá em Gálatas 5, que nós temos as qualidades do fruto do Espírito. Amém? Quais são as qualidades do fruto do Espírito? Uma das que a gente mais precisa é o domínio próprio. Amém? Então nós temos. Então quando essa luz brilha em nós, as pessoas vão ver que há uma diferença. Vai haver uma diferença na nossa vida, queridos. Porque nós precisamos atrair as pessoas. Nós precisamos. O que a luz faz? Qual que é o papel da luz? Qual é o papel da luz? É destruir as trevas. Não é assim? Esse é o papel da luz. Onde nós chegamos, as trevas precisam sair. Amém? Quando você entende que você é lavado pelo sangue de Jesus, quando você chega, o inferno treme. Quando você chega num lugar aonde há trevas, vai tremer aquele lugar, porque a presença de Deus está sobre você. Eu e você precisamos entender, queridos, um cristão que não sabe a sua identidade, ele leva a vida dele num ciclo natural. Ele acorda, não é? E leva aquela vidinha dele ali. Mas quando você entende que você acordou naquele dia e que há um propósito de Deus para você, a luz vai brilhar na sua vida. Ontem eu estava ministrando para as meninas na célula das jovens e dizendo isso para elas. Nós temos que acordar e fazer uma pergunta para o Senhor assim: Senhor, quem o Senhor quer que eu abençoe hoje? Quem o Senhor quer? Tem a história de um menino, um rapaz missionário. Ele acordou naquele dia e ele fez essa oração dizendo: Senhor, quem o Senhor quer que eu abençoe hoje? Ele orou e o Senhor falou para ele assim: separe um par de meia e coloca no seu bolso. Ele falou: Senhor, mas um par de meia, o que eu vou fazer com um par de meia? Eu já contei essa história aqui, não sei se vocês estão lembrando, mas o que eu vou fazer com um par de meia? E ele pegou, obedeceu a voz do Senhor, guardou aquele par de meia no bolso e foi trabalhar. Estava um dia chuvoso, frio, e quando ele estava andando, e ele se depara com uma pessoa sentada ali na rua, descalça, com frio, e o Senhor fala para ele: é por causa dele que eu falei para você pegar esse par de meia. E ele vai, pega aquela meia e calça no pé daquela pessoa, e ora e abençoa aquela pessoa. Querido, quando nós entendemos que nós temos uma identidade, que nós somos o sal e a luz, nós vamos tirar os olhos de nós. Nós vamos parar de olhar para as nossas necessidades, nós vamos perceber as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos entender que essa misericórdia, essa bondade que caminha atrás de nós, ela caminha com um propósito, para fazer a diferença onde nós estamos. Se a bondade e a misericórdia estão me seguindo, aonde eu chego, ela precisa se manifestar. Ela precisa se manifestar através de uma palavra, de uma oração, de uma atitude.
É por isso que a bondade está atrás de nós, queridos. As pessoas precisam perceber algo diferente em você. Algo diferente. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. Olha o que vai acontecer quando a luz brilhar em você. Abre a sua Bíblia lá em Isaías 60. Diz assim: levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão. Os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Olha que coisa linda. Quando a luz de Deus brilhar na minha vida e na tua vida, nós vamos atrair as pessoas. Jerusalém é a igreja. Desperta, igreja. Acorda, igreja. Porque a terra está toda encoberta de trevas. A terra está toda coberta de trevas. Mas quando a luz de Deus brilha, querido, as pessoas serão atraídas para este lugar. Por que que Jesus atraía uma multidão? Porque as pessoas viam a luz em Jesus. Eu e você precisamos atrair as pessoas que estão nas trevas. Deus quer usar a sua vida. Amém? O Senhor quer usar você para que você atraia, não apenas uma, duas, mas uma multidão. Você vai começar a dizer: eu não sei o que está acontecendo, pastor. Aonde eu passo, as pessoas começam a perguntar de Jesus. Aonde eu passo, as pessoas começam a pedir conselho. Aonde eu passo, eu percebo uma oportunidade de orar. Pastor, eu acordei essa manhã e Deus colocou um nome no meu coração para eu orar. Querido, Deus quer te despertar para algo. Amém? Deus quer que você de fato entenda que você tem uma identidade. Você é sal da terra e luz do mundo. Amém? Esse é o teu chamado. Quando você entende isso, haverá espaço para você aonde você estiver. Você vai pregar a palavra onde você estiver. Não apenas pregar uma palavra, queridos, aqui, mas você vai pregar uma palavra aqui, que sai do teu coração. Amém? De uma atitude, onde você vai governar a sua casa com a sabedoria do alto, onde você vai entender que aonde você está, as trevas têm que sair. Amém? Onde você vai discernir o tempo de Deus na sua vida. Tempo é uma coisa que não volta. Não volta. O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado? O que você tem feito? Você tem agido com sabedoria? O que você tem feito com as oportunidades? Nós estamos vivendo um ano tão especial. Um ano, não é? Um ato de amor. Um amor generoso, que só é possível porque Jesus morreu por mim e por você. Amém? Por isso é possível. A luz de Deus, ela brilha sobre a sua vida. E isso precisa trazer mudança no ambiente aonde você está. Quando a luz brilha em nossa vida, as pessoas verão. Amém? As pessoas verão. As pessoas estão vivendo na escuridão, tentando encontrar uma saída, mas a saída se chama Jesus, e esse Jesus que habita em nós, vai fazer a diferença através da nossa vida. Amém? Jesus dá uma direção para os discípulos. O que ele faz? Ele fala: vai, né, ide e fazem discípulos, todas as nações. Queridos, eu sempre falo que Deus tem um carinho especial pela nossa nação. Eu louvo a Deus, porque eu nasci no Brasil. Eu louvo a Deus. Há um avivamento na nossa cidade. Há um avivamento. Quando nós olhamos como nós somos, queridos, como nós somos abençoados com o povo de Deus, homens e mulheres que Deus tem levantado na nossa nação, para nos abençoar. Porque Deus tem um carinho especial com o nosso Brasil. Amém?
Nós precisamos fazer a diferença nesta cidade. Deus chamou você para esta cidade, para fazer a diferença neste lugar. O que você tem feito? Quando a luz de Deus brilha em nós, as pessoas virão. Amém? Elas verão e virão. Elas verão e serão atraídas. Mas essa primeira luz, ela precisa brilhar na sua casa. É na sua casa. A sua casa precisa ser governada pelo Senhor. A luz do Senhor precisa brilhar na sua casa. O sal, ele traz sabor. E a luz traz direção. O sal, ele traz sabor. E a luz traz direção. Guarda isso no teu coração. O sal, ele traz sabor. Quando nós falamos, precisa trazer sabor. Amém? E a luz traz direção. As pessoas vão começar a te procurar para pedir oração, porque elas verão a luz na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. O que você tem feito na vida das pessoas? Quais são as marcas de um abençoador que você tem na sua vida? Feche os seus olhos. Você foi chamado para trazer paz aonde você está. Você foi chamado para trazer paz na sua casa. Paz no corpo de Cristo. Aonde você chega, a paz precisa governar. Nós somos pacificadores, queridos. Há tanta confusão aí fora. Há tanta confusão. E às vezes nós não temos percebido, porque nós estamos sendo envolvidos, muitas vezes pelas nossas emoções, permitindo que as mentiras de Satanás governem os nossos pensamentos. A Bíblia diz lá em Filipenses: tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E às vezes nós temos permitido que as mentiras de Satanás tenham ocupado os nossos pensamentos. Por causa dos nossos pensamentos errados, nós estamos tendo sentimentos errados, que têm nos levado a ter atitudes erradas. O que você tem permitido ocupar sua mente nesses dias? O que você tem permitido? Pensamentos que têm trazido uma identidade errada, que têm trazido uma confusão na sua mente. E você tem permitido o inimigo roubar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Roubado a sua identidade de filho, de filha. O que tem ocupado os seus pensamentos? O que tem ocupado os seus pensamentos? Tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, seja isso que ocupe a nossa mente. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, queridos.